A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, assistiu a chegada aqui no estúdio do Wilson Mello. Ele é presidente da Invest SP, uma agência de promoção para investimentos aqui em São Paulo. Wilson, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. A campanha A Hora é Agora é um espaço que a gente abre aqui na RB, na Rádio Bandeirantes, para falar um pouco sobre o futuro, entender o que está pela frente, especialmente depois da aprovação da reforma da Previdência, que foi colocada como o marco, né, entre o antes e o depois para a economia brasileira. Então, bem-vindo. Eu acho que vale a pena a gente começar explicando para o nosso ouvinte, para os internautas, o que é a Invest SP? Bom, bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Rafael, bom dia, Zé Paulo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Invest São Paulo é uma agência que tem por função servir como o grande interlocutor entre o setor privado e o setor público no estado de São Paulo. É uma agência que tem a promoção de investimentos, a atração de investimentos e a manutenção de investimentos no estado de São Paulo como a sua principal função e seu principal objetivo. Wilson, burocracia, isso é algo que ainda tem de ser superado no Brasil para que tenhamos um ambiente de negócios melhor, e nessa relação, né, que nós estamos abordando hoje com o senhor aqui, entre o público e o privado, quanto a burocracia ainda emperra a formalização de alguns negócios? Bom, Pedro, eu venho do setor privado, a minha vida toda profissional foi no setor privado, e o grande desafio no setor público é exatamente entender de que maneira o setor público pode ajudar e facilitar a vida do empreendedor, do empresário, do setor produtivo, do setor privado. A burocracia, quando você pergunta para o empresário, para o empreendedor, a burocracia aparece entre os 3 principais entraves na vida dele. Ele, quando questionado, ele nem começa falando sobre carga tributária ou sobre algum outro tema. Ele começa falando sobre burocracia. E o grande objetivo do governador João Dória e do governo de São Paulo é criar um movimento em que você vai tirar a burocracia e facilitar a vida do empresário, do empreendedor. Começamos fazendo isso de diversas maneiras. A JUSESP se tornou uma entidade muito mais digitalizada. Nós, hoje, no estado de São Paulo, conseguimos abrir uma empresa em até um dia. Esse prazo já foi muito maior. Nós já conseguimos abrir uma empresa no estado de São Paulo em 3 horas. A CETESB também tem um trabalho muito forte de desburocratização e também de digitalização. Nós temos um desafio de reduzir o tempo para a emissão de licenças, sem desrespeitar a legislação, sem desrespeitar o protocolo, cumprindo com toda a legislação, mas sendo mais ágil, fazendo com que os processos acompanhem a digitalização do mundo moderno. Então, a desburocratização é sim uma das prioridades do governo, e depois eu posso falar um pouco como é que isso se insere nos polos de desenvolvimento econômico que foram recentemente criados no governo de São Paulo pelo governador João Dória. E eu gostaria de saber em que contexto se coloca o Invest São Paulo. A que secretaria pertence e a quem responde diretamente? Olá, Zé Paulo, bom dia, obrigado pela pergunta. A Invest São Paulo ela é uma agência vinculada à Secretaria de Fazenda e que funciona através de um contrato de gestão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos um estatuto, nós fomos criados há cerca de 9 anos e o nosso principal objetivo é prestar toda a assessoria necessária para que o setor privado possa ter a interface, possa ter a interlocução com o setor público no governo de São Paulo. Qual é o papel de vocês nesse programa de desinvestimento, de concessão que o governo anunciou, de aproximação, de interessado e quem tem, no caso o Estado, alguma coisa para vender, para conceder? O programa de desestatização no Estado de São Paulo, ele tem 2 etapas, ele tem 2 áreas. Há as privatizações e as desestatizações estritamente falando, e as concessões e as PPPs. A desestatização é liderada pelo secretário Henrique Meirelles e tem um comitê que trabalha no sentido da desestatização. As concessões e PPPs são lideradas, esse processo é liderado pelo secretário de governo e vice-governador Rodrigo Garcia. Nesses 2 frontes,
existe um comitê, existe um grupo de trabalho, e a Invest São Paulo ajuda no sentido de fazer a promoção e a apresentação desses projetos. Nós fizemos isso na nossa viagem para Nova York, na Brazilian Week, com o governador João Dória, nós fizemos isso em Londres, fizemos isso na China, fizemos isso na semana passada na Alemanha, e em 2 semanas vamos fazer isso no Japão. Ou seja, nós temos como função apresentar para o investidor, apresentar para aquele que é interessado as oportunidades de desinvestimento, de desestatização no estado de São Paulo. Vamos falar do sujeito, do investimento. Que frutos que vocês já colheram? Se já foi possível colher algum fruto nesses 8 meses? E se não, qual é a meta para os próximos anos? Já que a gente quer olhar para o futuro e entender o que vem por aí. Bom, nós temos no ano de 2019 já anunciados pela Invest São Paulo aproximadamente 16 bilhões de reais de novos investimentos. Em comparação ao mesmo período de 2018, o número em 2018 foi de 3 bilhões de reais. Então, nós já temos, nesse período de 8 meses de 2019, uma performance muito superior ao do ano passado. Isso muito é fruto do trabalho do governador João Dória no sentido de privilegiar e prestigiar o investimento privado, menos público, mais privado no Estado, não só por meio do programa de desestatização, mas também atuando fortemente com o setor privado para ter um ambiente no Estado de São Paulo que seja propício a esses investimentos. Nós continuamos trabalhando, a geração de empregos também é algo super importante. Esse ano, com esses investimentos, nós temos mais de 4 mil novos empregos que já foram gerados a partir desses investimentos. E o nosso objetivo é continuar com esse trabalho. O que nós queremos para 2019? Eu tenho como objetivo chegar a pelo menos 20 bilhões de reais de novos investimentos apenas na carteira da Invest São Paulo. Nós ouvimos muitos empresários, especialistas aqui ao longo da série A Hora é Agora, e basicamente o que eles falavam aqui no começo era o seguinte: tem que aprovar a reforma da Previdência para começar a discutir o resto. A reforma da Previdência está super encaminhada, hoje vão votar lá na CCJ do Senado, depois vai a plenário, já há acordo até mesmo para a inclusão da PEC paralela dos estados e municípios. O senhor já sente um clima diferente no país com o avanço da reforma da Previdência? O que os investidores, os empresários que estão em contato aí com a Invest São Paulo falam a respeito desse Brasil após a aprovação da reforma da Previdência? Bom, a reforma da Previdência ela era mandatória. Não existia a possibilidade do Brasil continuar o seu processo de evolução, o seu processo de desenvolvimento sem a reforma da Previdência. Então, eu acho que essa etapa a gente já superou, mas ela é insuficiente para aquilo que a gente precisa no sentido de destravar todos os investimentos. Então, uma vez superada a etapa da reforma da Previdência, que era obrigatória e mandatória, agora nós estamos enfrentando um segundo momento, que é o que virá no futuro, a reforma tributária e uma questão que é uma questão que envolve a produtividade. Nós precisamos trabalhar a questão da produtividade. Nós não somos um país que tem um índice de produtividade muito elevado. Então, o que os empresários e os investidores esperam, na verdade, é que o Brasil continue nesse processo de evolução. Uma vez superada a reforma da Previdência, que a gente fale sobre o novo processo, que é a reforma tributária, a desburocratização e como que a gente pode facilitar e atrair novos investimentos, não só para o Estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Agora, do ponto de vista aqui do Estado de São Paulo, o que é possível fazer ainda para melhorar esse ambiente, Wilson? Lá em Brasília teve a MP da Liberdade Econômica, né? O que é que você acha que dá para fazer aqui, que está nos limites do Estado aqui, fazer para melhorar esse ambiente? Bom, eu acho que são várias frentes de trabalho. A primeira delas, acredito que tenha sido a principal até agora, foi a decisão do governador João Dória de criar os polos de desenvolvimento econômico. O que é isso? Nós criamos no estado de São Paulo 12 polos em que nós reconhecemos a vocação de determinadas regiões do estado para uma determinada tipo de atividade industrial ou comercial ou de serviços. Então nós identificamos regiões no estado em que, por alguma razão, aquela região já se vocacionou para uma determinada atividade. E o que nós vamos fazer? Todas as políticas públicas do estado vão estar direcionadas a essa vocação. Nós não vamos mais investir dinheiro e tempo e toda a atividade estatal
sem levar em consideração aquela vocação de determinada região. Com isso, a gente vai trabalhar no pilar da qualificação profissional, então toda a qualificação levará em consideração qual é a vocação da determinada região. Nós vamos falar muito em desburocratização, nós vamos ter um trabalho de fast track, ou seja, aquela atividade que está dentro do polo, ela vai ter um tratamento diferenciado dentro do sistema do governo. Então nós vamos ter todo um processo de licenciamento mais ágil, nós vamos ter um processo de abertura de empresas mais rápido, focado dentro do polo. Nós vamos ter uma simplificação tributária, isso é super importante, não só a questão de revisitar eventual carga tributária, mas também simplificar a vida, dar para esse empresário, para esse investidor, melhores condições para que ele possa desenvolver o trabalho dele numa simplificação tributária. Então, os polos de desenvolvimento econômico serão o nosso norte, o nosso guia para todas as atividades do Estado. Além disso, nós temos um governador liberal que tem feito um esforço muito grande de deixar claro que o setor privado tem que assumir a sua responsabilidade e ser o protagonista nesse trabalho. Então, menos público, mais privado, é isso que a gente tem feito no Estado de São Paulo. Wilson, se tem uma coisa que está ficando muito clara nesse ajuste fiscal que o Brasil está passando, é que a capacidade de investimento público despencou. Não é diferente para os estados e para os municípios, pelo contrário. E muitos dos investimentos, quando a gente fala de investimento em infraestrutura, que são investimentos pesados, com longa maturação, eles demandam uma contrapartida do Estado. Como é que o Estado de São Paulo vai fazer essa contrapartida? Vocês têm se deparado com essa demanda? E vocês vão entrar com quanto? Então, Thaís, é importante porque a gente falar sobre isso, porque realmente a capacidade de investimento dos estados e do governo de uma forma geral está muito reduzida. O Estado de São Paulo ainda é um estado com uma boa qualidade de orçamento, de arrecadação, é um estado que cuida bem das suas finanças, mas realmente nós não temos mais aquela capacidade que tínhamos no passado para investimentos. O que nós fizemos? Nós identificamos, logo no primeiro mês do nosso governo, nós identificamos 21 projetos de desestatização, concessões e PPPs, que nós chamamos de vitórias rápidas, né? Projetos que poderiam ser rapidamente lançados no mercado e que rapidamente trariam atividade econômica. Então, 21 projetos que vão demandar aproximadamente 40 bilhões de reais em investimentos, todos esses investimentos da iniciativa privada, até o final de 2020. Então, nós não estamos falando de um projeto de médio ou longo prazo, nós estamos falando de um projeto de curto prazo. Se você levar em consideração que nos últimos 20 anos o Estado de São Paulo levou a efeito 40 projetos e que em 2 anos nós vamos levar 21, metade, mostra um pouco dessa nossa característica de entender a necessidade de investimento em infraestrutura, a falta de capacidade do governo de fazer esse investimento e a atração de bons projetos, atração de investidores para bons projetos. E eu poderia citar aqui a linha 8 e a linha 9 do metrô, posso citar o trem Intercidades, que é o trem que vai ligar a Americana, Campinas a São Paulo, depois com desdobramentos para São José dos Campos, Sorocaba e Santos. Nós temos a concessão em rodovias, a rodovia Piracicaba-Panorama, com 1.237 quilômetros, a maior concessão de rodovias. Então são vários projetos, o Porto de São Sebastião, 21 aeroportos, um cardápio muito diversificado e muito atraente para que o investidor privado, seja ele nacional ou estrangeiro, e daí as nossas viagens para o exterior, porque a gente acredita que muito do dinheiro para investimento virá do setor privado, mas fora do país. Existe dinheiro disponível, o que falta é a gente fazer esse encontro entre bons projetos e o dinheiro que está disponível no mercado. Wilson Mello, para terminar da minha parte, ontem foi anunciado que a Caoa, já não era muito segredo, mas oficialmente ontem foi anunciado que a Caoa fica com a área que a Ford está deixando no ABC. Também faz parte aí desse quadro de investimentos que você citou no programa, nessa entrevista? Sim, vamos só lembrar o papel do Estado de São Paulo nessas relações privadas. Então, e aí eu vou, antes de falar de Caoa Ford, eu vou relembrar um detalhe que é a GM. Quando a GM anunciou a decisão de fechar 8 fábricas no mundo, sendo que 2 delas seriam no estado de São Paulo, o governador João Dória
tomou a atitude de interceder, de trabalhar para que pudesse ser preservado o emprego e o investimento no Estado. Nós criamos o Incentivo Alto, que numa negociação com a GM permitiu que não só a GM não fechasse as portas, como se comprometesse um investimento de 10 bilhões de reais e mais de 1.000 empregos. Então, o Estado tem sim um papel de atuar como um árbitro e muitas vezes atuar como um facilitador para a manutenção de empregos e de investimentos no Estado. Então, fizemos isso e fomos bem-sucedidos na GM, que fecharia as suas fábricas e não vai mais fechar. E tínhamos um outro desafio, porque a Ford também, nesse mesmo movimento global de arrumação, de acomodação do seu parque fabril, tinha decidido fechar a fábrica de São Bernardo do Campo, que fabrica caminhões, e o Fiesta. Diante desse cenário, o governador João Dória tomou o protagonismo de buscar uma solução, encontrou a solução na Caoa, que é um grupo que tem investido muito no setor automobilístico em São Paulo, e a Caoa ontem anunciou a sua decisão de comprar a unidade da Ford em São Bernardo do Campo. O processo ainda não está concluído, né? Nós, no mundo dos negócios, a gente fala em um momento entre assinatura e depois o fechamento. Em inglês se usa a expressão signing e closing. É isso que está acontecendo nesse momento. Tem um período aí de 45 dias para ajustes finais, negociações finais e uma auditoria. Mas a gente acredita que essa é uma solução que foi uma solução muito favorável. 850 empregos diretos foram preservados, 8.000 empregos na cadeia, porque o setor automobilístico emprega muito na cadeia. Então, acredito que esse é um desfecho muito feliz para a cidade de São Bernardo do Campo e também para o estado de São Paulo. Wilson Mello, presidente da Invest SP, conversou conosco no quadro A Hora é Agora, aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela presença, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado a você, um bom dia aos seus ouvintes e a todos.